Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Aqui sempre um assunto científico de maneira descontraída, para você desvendar os mistérios da química e como isso pode ajudar no seu dia a dia. Comigo, Carlos Barroca e o meu rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. E aí, galera, grande aglomerado de átomos viajantes pelo espaço-tempo. Como é que vocês estão? Que saudade, hein? A camisa é a mesma. Mas é isso aí, uma satisfação poder recebê-los, sempre com uma novidade nos assuntos e a divulgação científica como o nosso lema principal, né? E já que a gente está falando isso de divulgação científica, de aperfeiçoamento, eu gostaria de começar falando da Training Lab, que é a nossa plataforma de treinamentos. Lá você vai permitir que um profissional da química, um estudante, possa fazer a atualização e qualificação para que vocês possam ter mais chances, inclusive, de poder galgar degraus maiores e terem sucesso no mercado de trabalho, né? Serão treinamentos feitos com especialistas através de aulas síncronas com mediação online. E você vai assistir às aulas no conforto do seu lar, como também, se estiver trabalhando no seu laboratório, dá aquela parada para poder nos assistir, né? E as aulas vão ter mediação também com um professor especialista. Então, você que é estudante, que é profissional e quer se qualificar, certamente vai ser uma oportunidade muito legal. E o primeiro dia de aula, que é no dia 4 de março, nós vamos ter sorteio de brindes de nossos patrocinadores. Bem legal, pessoal. Não esqueçam de acessar a plataforma. Quando esse episódio sair no ar, esse é o episódio que encerra a primeira temporada do podcast Ratos de Laboratório. Então, provavelmente, a gente já está encerrando também as inscrições lá do nosso Training Lab. Então, acesse lá rapidinho, porque deve ter 2 ou 3 dias aí para você fazer a inscrição. E nós temos lá, já estão bem cheio de inscrições para o treinamento de estatística para Química Analítica, o módulo 1 e 2. Para você que quer fazer todos os 7 cursos, a gente ainda tem as vagas lá. Entre lá no site, converse, mande lá uma mensagem no WhatsApp pro Eduardo Correia. O Edu que manda nesse negócio aí, hein? Não perca seu tempo. Mando aqui, é o que falo. Bom, no episódio de hoje a gente tem o papel da pesquisa na avaliação da contaminação ambiental, Edu. Opa, e a gente trouxe para tratar, lembra que a gente falou que os ratos de laboratório serão sempre ícones aqui na nossa região, na divulgação científica, principalmente relacionado a assuntos ambientais. E hoje trouxemos uma estrela dessa área que vai poder nos falar muita coisa bacana dos seus estudos. Então, aquela pergunta que não quer se calar. Marcos, quem é você no laboratório da vida? Olha, começar, eu adorei como você se dirigiu ao pessoal. Viajantes do espaço-tempo. Isso é muito bacana, muito mesmo, tá? Lembrando, né? Relação, física, química. Né? Eu falo para meus alunos, né? Tudo tá ligado, mas eu falo que os físicos têm problemas, as químicas têm soluções. Né? Opa, é isso aí. Né? Então, a gente tem, mas eu gostei muito dessa parte. Bom, laboratório da vida, né? Laboratório da vida. Eu penso muito, eu fiquei pensando nessa pergunta aí que você falou. Eu penso do conceito de equilíbrio químico, né? Vamos pensar. Tinha um professor da universidade, professor Milton Dufes Capelato, meu professor lá da UFSCar, que ele falava pra gente que a vida é um equilíbrio, né? E que a gente tem que saber equilibrar as coisas, da mesma coisa que existe o equilíbrio químico, que a gente precisa equilibrar as coisas. Então, equilibrar a vida profissional, equilibrar a vida pessoal, a vida familiar. Então eu penso que esse laboratório da vida é saber levar esse equilíbrio químico, equilíbrio da vida muito bem, né? E dentro da minha vida pessoal, né, eu acho que é a parte tão importante, sem essa vida pessoal equilibrada, a gente não consegue ter uma vida profissional tão boa, né? Eu procuro valorizar bastante aquele conceito de família, é importantíssimo, né? Aos filhos, né? Aliás, é interessante, né, falar dos filhos, porque eu sou professor, né? E meus filhos estão seguindo carreira também, né? Um formou em história, outro está formando em pedagogia. Aí eu falei, fantástico. Pessoal,
vamos ganhar dinheiro, né? Vai ser professor, vamos ganhar dinheiro. Mas eles seguiram, eu tenho muito orgulho deles estarem seguindo essa carreira, tenho muito orgulho. E na vida pessoal, minha esposa é química também, né? Deu química entre nós, né? Ai, que fantástico. Mas na vida profissional, algumas vezes eu sou chamado na universidade para paraninfo ou para patrono, né? E paraninfo é uma posição mais... Você tem que falar, né? O patrono é bom, que você vai lá e não fala nada, né? Você fica lá. Mas quando eu falo, eu sempre falo na ter ética. Então, a ética não é uma palavra que está no dicionário só. A ética é uma palavra que a gente tem que seguir o tempo todo na nossa vida profissional. Eu falo que é a parte mais importante. A ética te traz pessoas boas para o teu lado, te faz você colocar a cabeça no travesseiro toda noite e dormir sossegado. Então, o equilíbrio da vida, né? O meu equilíbrio químico é trabalhar bem em casa, profissional com a minha família e ter ética no meu trabalho. E em relação aos meus alunos, eu falo sempre para eles, vocês podem falar quantas vezes precisar, perguntar quantas vezes, mas a gente... Mas isso aí você é muito modesto, Bumba. Na realidade, o Bumba não quer falar, mas uma boa parte dos pesquisadores, uma boa parte dos alunos de química, né? Na escola que o Bumba dava aula lá, eu vi um monte de gente que foi aluno dele que resolveu virar químico por causa dele. Sim, Então, assim, é muito importante a gente falar sobre até o porquê do Marco tá aqui, né? E Marco, foi legal, porque o nosso primeiro episódio do Ratos de Laboratório da primeira temporada falava sobre ética. Sobre ética. E o encerramento da primeira temporada você puxa o episódio sobre ética. O Marco tá aqui porque o Marco acabou de encerrar o doutorado, né, Marco? 18 de agosto de 2022. Olha, que maravilha. E é muito importante porque o programa, né, o doutorado do Marco é uma coisa muito importante para a nossa região. O Marco estudou, e aí quem quiser consultar, a gente vai deixar no link da descrição a tese de doutorado do Marco, para quem quiser consultar, é muito importante, porque ela importante falar para a sociedade santista e para as sociedades das grandes regiões metropolitanas, que em volta a gente tem regiões industriais. O Marco fez um estudo sobre o impacto dessas empresas, da poluição ambiental e das doenças que essas regiões têm. Então, para quem está ouvindo o nosso programa, é importante vocês saberem que nós temos pesquisadores estudando o quanto que há impacto para essas indústrias e as regiões metropolitanas. Marco, depois desse Quem é Você no Laboratório da Vida, né, fala um pouquinho para a gente de onde veio essa ideia de falar sobre essa pesquisa, como nasceu essa história de fazer essa pesquisa para o teu doutorado. Então, eu sou químico, né? Então, eu resolvi fazer doutorado na Unisantos, na Universidade Católica de Santos, pela saúde coletiva, né? Nós tínhamos lá a saúde coletiva e resolvi fazer esse doutorado, tá? Vamos associar, a primeira ideia vamos associar a química com a saúde. Foi a primeira, de onde foi a ideia inicial, associar a química com a saúde. A primeira ideia inicial, pré-pandemia, né, 2018, foi a ideia inicial, realizar um filtro para a construção de um filtro simples para as pessoas de comunidades carentes de toda a região da Baixada Santista, para que elas pudessem ter esse filtro para filtrar a água. Muitos não têm acesso à água potável da Sabesp, né? Para eles poderem ter esse filtro de água potável através de um trabalho que eu já desenvolvia, que era a utilização de materiais biológicos, biosorventes, que extraem facilmente metais pesados, que extraem outros tipos de poluentes, né? Eles têm uma facilidade muito grande de absorver esse tipo de material, né? Então essa foi a ideia inicial, fazer uma construção de um filtro simples e não só isso, fazer coleta, principalmente fazer coleta da água de vários pontos da Baixada Santista, de Bertioga até Peruíbe, né? Fazer essa coleta e análise dessa água. Mas aí veio a pandemia, né? A pandemia ajudando a tese de doutorado. Exatamente, a pandemia ajudou a tese de doutorado. Com a pandemia, o que acontece? Passamos a não poder utilizar o laboratório da universidade, fechou tudo, né? A gente dava aula online.
meu orientador, professor Alfésio, aliás, meu orientador é um médico, né? A relação química com a medicina foi muito legal. Isso é legal a gente falar para o nosso público. Você que está aí pensando em fazer a sua mestrado, doutorado, ou mesmo graduação, né, Marco? Sim. Às vezes às vezes não é necessário ter interações entre essas áreas. Foi bom você ter falado disso. Sabe por que é bom falar? Eu tenho 58 anos, né? Na minha época, as cursos eram muito caixinhas, né? Caixinhas fechadas. Hoje não existe mais caixinha de fechada. Os cursos, eles interagem entre si muito livremente. Vou dar um exemplo. Antigamente o pessoal fazia direito, achava que ia ser só direito. Hoje existe o direito ambiental, existe o direito espacial, já tem a área de direito espacial. Então, existem essas ligações muito fortes entre todas as áreas. Então, a medicina, ela é uma área que interage hoje com a química na saúde coletiva. Até foi bom vocês terem falado isso, porque o que é saúde coletiva? Isso é importante porque tem tudo a ver com o nosso trabalho. O que é saúde coletiva? Os conceitos iniciais de saúde, iniciais antigos de saúde, era que a ausência de saúde é simplesmente um fator dos exames de laboratório que dão fora do normal, né? Então, isso é uma ausência de saúde. A saúde coletiva é algo muito abrangente. Ela encara o conceito saúde e doença como algo que é influenciado por diversos fatores. Fatores ambientais, fatores públicos, fatores políticos, como políticas públicas de saúde, né? Fatores já falei, fatores culturais. Porque a pessoa pensa que a saúde coletiva é a nossa saúde de estar gripado, estar com febre. Não, né? A sociedade em si, ela precisa também de um conceito para definir isso. Vamos pensar, você vai numa região socioeconômica desfavorecida, que ele não tem acesso, muitas vezes, à água potável, mas também não tem acesso a conhecimento. Então ele vai beber uma água contaminada, né? Então o conceito de saúde está ligado a toda essa amplitude de fatores, tá? Regionais, até o geoprocessamento. Quando você faz análise a partir de espaciais, a partir de satélites de regiões que estão mais com problemas ou não, está associado a esse conceito de saúde. Então, a saúde coletiva é um conceito muito amplo, sai fora do apenas o exame, né? Apenas aquele exame. Então, é isso que a gente estava. Então, inicialmente, a gente tinha, como a gente não podia mais fazer análise, sentei com o doutor Alfésio, né, o médico, falei, o que nós vamos fazer? Aí veio a ideia, vamos associar a saúde da Baixada Santista com os efluentes hídricos, né, com a disponibilidade hídrica dos rios aqui da Baixada. Como que nós fizemos? Domínio público, existe no SUS, você baixa os dados das internações. Então nós baixamos mais de 270 mil dados de internações, de domínio público. Fizemos uma planilha ela já vem montada, né? Já vem montada, você só faz adapta do DataSUS para o Excel, né? Mais de 270 mil internações no período de 2015 a 2019. Né? E nessa planilha, obviamente, não há nome de pessoas, proteção de dados, mas tem a idade, o sexo da pessoa que internou, né? Aonde ela se internou, em que cidade é que ela mora, em que bairro que ela mora, tá? E a doença que ela foi internada. Aí tem o CID-1, Código Internacional de Doenças, tem o CID-2, porque às vezes a pessoa interna com 1, 2, 3 CIDs, né? Então, baixamos essa planilha, montamos essa planilha, e aí dividimos inicialmente por cidade, depois dividimos por bairro. Aliás, nosso próximo dos passos próximos é tentar trabalhar por bairros. Inicialmente nós trabalhamos por cidade, devido à quantidade grande de dados que nós tivemos, né? Então baixamos. Então nós temos o quê? 270 mil internações, é isso que você está falando? Isso, período 2015 a 2019. Tá? A nossa região tem 1,5 milhão de habitantes, essa região pesquisada, em torno disso? Mais ou menos, por aí. Caramba, é bastante. É muita coisa. Gente, 270 mil internações, tá? Bom, e aí o que nós fizemos? Montamos essa planilha, e aí nós temos o quê? Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente,
Santos, Cubatão, Bertioga. Quais são as principais doenças de cada região? Se você for trabalhar doença por doença, seriam várias teses. Então nós trabalhamos por grupos de doenças. Então tem as neoplasias. Doenças, né? Tem as doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho digestório, doenças do aparelho respiratório. E aí vai, tem vários grupos de doenças, né? Doenças do aparelho auditivo e vão por aí afora. E aí, para adiantar, né, a gente posso adiantar para vocês aqui, Baixada Santista, quais são os 3 principais grupos: doenças do aparelho circulatório, digestório e respiratório. Tá? Digestório é campeão, né? Da Baixada, entre número de casos. Né? Mas onde está a química aí? Opa, nós estamos nos dados médicos. Onde está a química aí? Bom, existem órgãos na Baixada, né? Órgãos oficiais que fazem análise, tá? da água da Baixada Santista. Então existem 19 pontos de coleta distribuídos de Peruíbe até Bertioga. Porque aí você faz o link. Se eu tenho lá o máximo de doenças ligadas ao aparelho digestório, opa, alguém está consumindo alguma coisa aqui na Baixada Santista. O que a gente mais consome? Exatamente. Água. Por quê? Porque vamos chegar lá, Só não vamos assustar o pessoal que vem pra cá de férias aqui no carnaval e tudo mais, pro cara não... O pessoal vai parar de beber água, vai comprar água, beber só água mineral agora, água de lindóias, né? Água de... Aí nós vamos ter mais patrocinador, né? Pensado nisso, o patrocínio da Bioleve, né? Aí tem o plástico. Mas a Sabesp não vai patrocinar a gente. E aí, o que acontece? Nós fizemos esse levantamento, levar em consideração que 2 cidades não têm coletas, que é Peruíbe tem, não tem Mongaguá e Praia Grande, não tem coleta, tá? E aí nós fizemos esse levantamento e aí tiramos os principais metais. Nós, inicialmente, quando o dado do órgão ele trabalha com análise de metais e de substâncias orgânicas também. Né? E tudo que está fora dentro da análise deles, eles identificam. Então, nós trabalhamos inicialmente com metais. Né? Então, metais tradicionais, né, ótimos para a saúde, como mercúrio, cádmio, arsênio, chumbo, né? Pessoal, zinco. Né? Só coisinha boa, né? Tudo coisinha bacaninha, né, que cai na tua corrente sanguínea, é maravilhoso, né? Ou cai na... Né? Isso a gente estava conversando para fazer o roteiro, Marco, eu e o Edu. Parece aquele filme da Erin Brockovich, né? Que ela vai pesquisar um negócio de cromo, né? Parece que era um problema de cromo na água, lembra desse? Isso, é cromo hexavalente. Cromo hexavalente. Esse filme, gente, ó, fica a sugestão, tá? A gente vai pôr um link aí para descrição no IDB lá. IMDb. Vale a pena. Erin Brockovich, uma mulher de talento. Julia Roberts, aquela mulher muito feia. Fantástica. Tá? Mas fica a sugestão. Então, mas no filme ela trata do cromo hexavalente. Agora você está falando que na tua pesquisa você ampliou muito mais que isso. Sim. No caso, no filme, existia uma empresa que usava o cromo hexavalente como inibidor de corrosão, se eu não me engano, não fala no filme, mas era como inibidor de corrosão dentro das coisas. E esse cromo ia para as águas, contaminava, e aí ela conseguiu judicialmente aí dinheiro para várias pessoas que tiveram problemas de câncer, problemas de fertilidade, né? Isso no filme. Como você falou, lá era cromo, especificamente o cromo 6, né, que é o cromo hexavalente. Cromo 3 não é tão ruim, o cromo mais 6 aí, né, cromo hexavalente que é mais complicado. No meu caso, a gente trabalhou pelos dados da análise da empresa que faz do órgão ambiental, né, que faz esse controle, ele faz análise de vários metais, tá? Então é uma coisa interessante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Agora eu vou devolver a pergunta. Qual cidade vocês acham que tem mais metais fora do deu uma chance só. Na região. Agora, vou até levar o Edu para essa conversa de um jeito diferente. O Edu,
nós trabalhamos juntos, nós estudamos juntos na graduação, e depois eu trabalhava no laboratório ambiental na Siderúrgica Paulista, em Cubatão, e o Edu ia lá me visitar, porque o Edu era de uma empresa que vendia equipamentos. Eu imagino, vou chutar, e aí o Edu chuta, que seja Santos. Eu imagino. Eu imagino que seja Cubatão. Vamos lá. Porque são as duas cidades que têm mais industrialização. Vocês falaram os 2 primeiros lugares. Cubatão e depois Santos. Tá? Cubatão, na realidade, são feitas, como eu falei, são 19 pontos de coleta, né, em toda a Baixada, e são feitas 6 coletas anuais. Né? Então, este órgão que faz essa coleta, a cada um dos dados fora, ele sempre sinaliza que está fora, né? Então, a partir do momento que deu fora, ele é sinalizado pelo órgão, né? Então, Cubatão tem mercúrio, tem chumbo, tem cádmio, tem zinco, né? Falando em chumbo, lembra do nosso episódio, as 2 moléculas que quase destruíram o planeta Terra? Nós falamos sobre o chumbo tetretila, a história dele, né, lá nos Estados Unidos, do nosso geoquímico Claire Patterson, que foi o cara que descobriu isso, e a problemática toda que ele teve, né? Então, você vê, a gente discutiu o chumbo, a Erin Brockovich descobriu o cromo, mas o Bumba tá falando pra gente que a região tem um monte de metais. Tem. Não diria os principais nessa história. Não diria que a tabela periódica tá na água, mas... Tem um pouquinho dela. Tá? Mas aí tem esses metais aí, né? Tem esses metais. Então a gente tentou fazer essa relação, né? Entre a presença de metais e as doenças, né? Esses metais, eles causam vários tipos de doença, vários, tá? Neoplasias. Então, com isso eu consegui construir acompanhamento. A gente fez uma coisa que é taxa, tá? O que é? Não adianta, por exemplo, o Santos ter muito mais, óbvio que vai ter muito mais casos, porque a população é maior. Então a gente dividiu todos os valores por 10 mil, né, para ter casos por 10 mil. Para ter o efeito de comparação, né? Não dá para comparar os Golias, né? Não dá para comparar o grande com o pequeno, então você tem que trazer para taxa. Para quem nunca teve contato com isso, né? O Bumba como pesquisador, eu e o Edu como também pesquisadores, para a gente é simples falar de taxa, porque a gente precisa comparar na mesma proporção. Então não adianta a gente pegar um prédio de 30 andares e querer comparar com uma casinha. Então a gente traz tudo para o mesmo tamanho, que aí a gente chama de taxa. Ou seja, uma população de 400, 500 mil com uma população de 100 mil, então a gente fala a taxa, ou seja, divide por 10 mil. 10 mil. Então é taxa, doenças por 10 mil. Melhor explicação do professor impossível. Muito didático. Ele fala assim, mas eu já tive um monte de aluno meu que veio para mim por conta dele. Então vamos lá. Muito didático, muito didático. É isso mesmo, é a taxa, tá? Então, nossa, tem uns casos muito interessantes. Por exemplo, obviamente que a gente precisa avançar nesses estudos, né? Novos estudos serão realizados. Quando a gente chega, doenças do aparelho respiratório, parece bastante para cá, né? Santos, Cubatão, motivos óbvios, né? Poluição, o clima também, respiração. Quando a gente vai para Peruíbe, taxa de respiratório cai. Por que será? Acho que eu vou mudar para lá, então, que aí o Enzo para de ter bronquite. Por que será? Então, porque lá realmente a quantidade de carros, né? Tem muito mais verde. Aí vem a nossa defesa, né, da parte ambiental, o que nós devemos fazer com essa parte ambiental, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta Terra. E eu imagino, né, Marco, que se o número de problemas respiratórios, a taxa por 10 mil, em São Paulo deve ser muito maior do que aqui na Baixada Santista. Sim, sim. Tem aqueles totens na Avenida Paulista que mostra a qualidade do ar, como a gente tem em Cubatão, tinha em Santos. Isso. Então faz sentido, né? Você tem mais poluição, e aí o episódio de chumbo tetretila. Exato. Você tem mais poluição, mais problemas respiratórios. Mais poluição do ar, né? Então aí mais problemas respiratórios. Vocês já tentaram respirar na Avenida Paulista meio-dia? Não, é horrível. É uma situação muito complicada, é sufocante. Eu já tentei descer do carro, né? E aí eu falo que o químico tem um olhar diferente, né? Para tudo, né? A gente que tem um olhar, por exemplo, eu falo para os meus alunos, né? Quando a gente vem fogos de artifício no final do ano lá, o Bumba tá assistindo os episódios do Ratos do Laboratório. Aí, sim. Aí o pessoal vê amarelo, né? Verde, vermelho. Aí eu vejo sódio, cobre, cálcio, né? A gente vê diferente as coisas, né? Rótulos, né? De alimentos. Não, né? E efeito da umidade também. Se você for em São Paulo, na Avenida Paulista, num dia seco, é pior ainda respirar.
Sim, sim. Eu lembro disso. Eu não sei como que o povo consegue respirar, porque a dificuldade de respirar é grande, né? Isso me faz lembrar. Pessoal, vocês acham fácil isso no YouTube, tá? No YouTube tem uma reportagem da CNN sobre chuva ácida de Cubatão na década de 80. E aí tem uma depoimento. Que era o Vale da Morte, né, Bomba? Nossa, depoimento de crianças. Eles pegaram crianças falando, as crianças falaram assim: nossa, começava a chover, a gente saía correndo porque ardia na pele. Eles falavam pinicava, né? Que é o linguajar da criança, né? Nossa, olha as coisas, né, que a gente passou e ainda passa, né, com essa situação. E é justamente sobre isso que eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Como é que você visualiza, né, o papel e a atuação das empresas no polo petroquímico de Cubatão e também os terminais portuários de Santos, Guarujá e Cubatão, né, na melhoria dos recursos hídricos da região metropolitana da Baixada Santista? Olha, eu acredito fortemente que eles precisam ser cada vez mais participativos e responsáveis naquilo que fazem, né? Uma das coisas, uma das disciplinas, eu vou fazer essa ligação já com isso que você me falou. Uma das disciplinas que eu leciono na universidade chama-se Produção Mais Limpa. O que é produção mais limpa, né? Tecnologia da produção mais limpa. A tecnologia da produção mais limpa, ela é uma nova visão para a empresa em que a indústria, a empresa anterior, ela tinha como visão tratar o resíduo. A visão hoje mundial está mudando para não gerar resíduo. Sim, porque eles perceberam, né, Bomba? Não adianta eu produzir se eu não tiver mercado para consumir. Para consumir. Se eu for o produtor do bem de consumo, mas eu produzir poluição e eu matar o meu consumidor, o que adianta? Porque a ideia que nós tínhamos nos anos de 1980, para quem é mais jovem aí, que nasceu ali no ano 2000, nós temos um aluno que nasceu em 2000 não viu o que é Cubatão. A gente tinha uma farta produção, a gente tinha um ambiente de produção fantástico, com siderúrgica, com petroquímicas, só que a gente tinha o Vale da Morte. Leucopenia. Sim, doenças, que essa você está falando, doenças, crianças nascendo com problemas genéticos. Até hoje a gente tem esses problemas. E como que isso foi corrigido? Tanto é que Cubatão virou exemplo para o mundo inteiro de recuperação ambiental. Isso graças ao trabalho do governador Franco Montoro, né? Que acho que foi uma das pessoas responsáveis por esse início do processo da transformação de Cubatão, né? Cara, ele era o governador na época, mas eu não sei se era ele o cara que fez isso, porque assim, havia um problema muito grande na região de ter um problema de saúde pública, que é o que o Marco está falando. Então você tinha Cubatão, simplesmente era uma catástrofe ambiental. Eu tive um professor que participou desse projeto no governo Franco Montoro. Eles começaram a fazer várias tratativas, incluindo a pulverização de sementes de árvores, porque quem é da Baixada Santista, olha a Serra do Mar ali na área de Cubatão, você vê um verde. Naquela época você via a cor do barro, né? Não tinha encosta da Serra do Mar. E eles começaram a pulverizar sementes. Um professor que eu tive, ele trabalhou nesse projeto, né? E posteriormente veio os governos sequenciais aí do Quércia, do Fleury Filho e do Mário Covas, que permitiram dar continuidade nesse processo. A cidade de Cubatão ganhou prêmio na época, as indústrias de Cubatão, muitas ganharam os prêmios pela recuperação ambiental. Sim. Eu lembro que o meu pai trabalhava no laboratório de meio ambiente da siderúrgica e, assim, foi um dos primeiros laboratórios ambientais a ser montados, que depois eu vinha trabalhar lá, que era o laboratório de poluentes, controle de poluentes, e a gente meu pai fazia ensaio lá de vários metais que o Bumba hoje tá fazendo ensaio, eram coisas absurdas. Sem citar nomes, eu lembro, eu trabalhava na siderúrgica e uma vez eles foram fazer até comentei isso com você e com o Bumba já, eles foram fazer a dragagem, né? Para quem não sabe, o Porto de Santos, para entrar o barco, ele precisa ter uma profundidade para entrar o navio. Profundidade mínima, Uma profundidade mínima. Então você tem que fazer a dragagem, o que é? Você vai lá e cava o fundo do canal para poder tirar o resíduo, né? E para o barco poder passar. Eles foram fazer uma dragagem, começou a fazer a dragagem, os caras caíram na draga, desmaiaram na draga. E aí foi fazer ensaio daquele resíduo, tinha tudo e mais um pouco, inclusive os metais que o Bumba tá falando, que hoje, isso eu tô falando coisa de 1995, 98, 1998, nós estamos em 2023. A tua pesquisa tá falando de 90 os dados são de 2015 a 2019. Então nós estamos falando de muito tempo que passou desse evento que eu tô contando aqui. E os metais
persistem lá e agora eles estão sendo consumidos. Sim. Porque os metais são bioacumulativos, esses metais, né? Então, o pessoal que come aqueles caranguejos lá, né? Que compram quando estão subindo ali, que pega do mangue, né? Não só, existem vários estudos aí científicos que não precisa nem ser recente, não precisa ser recente não, estudos antigos aí de vários animais ali do parte do mangue ou de toda a região estuarina com problemas, né? Por causa dos metais são bioacumulativos, né? Para quem não entende o conceito de bioacumulativo, vem um peixinho pequeno, acumula aquele metal, depois vem o peixe maior, come aquele peixinho, depois vem o peixão, come o peixinho, e aí esse peixe grande chega no homem já com uma concentração elevada de metais, né? Então, Marco, mas aí você está falando do peixinho, era aquele ciclo que a gente estudava, que a gente até comentou no episódio do plástico, era aquele ciclo do ensino fundamental, mas agora no teu trabalho nós estamos falando da própria água. Sim. Então a quantidade de metais é alta. Sim, nós temos bastante metais ainda. Só para fazer um evento, até o Bumba comentou e eu acho legal a gente falar. Existe uma legislação ambiental, né? O governo federal tem uma legislação ambiental. Então tem o CONAMA, lá, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que fala uma água para você beber. Aí você que nunca ouviu isso, tem lá água classe 1, água classe 2, isso. Água potável. Então, para você beber uma água tem uma regrinha, tem uma receitinha lá que fala, não pode ter mais do que X ppm, não pode ter mais do que X partículas, né? Para ficar claro para quem nunca entendeu essa linguagem dos químicos, né? Vou dar um exemplo. Não pode ter mais do que 3 partes por milhão de partes de água para determinado elemento. Então tem uma regra. Se essa água tiver mais do que isso, eles precisam tomar uma atitude. Então é isso que você pesquisou, você comparou o quanto tinha na regra, na legislação, e o quanto tinha na realidade do ensaio do órgão público. A partir dos dados desse órgão ambiental, né? Utilizando esses dados. Então, esse órgão que faz análise, ele publica relatórios anuais sobre a qualidade de água da Baixada. Isso é público? Isso é público. Então, todos nós podemos lá acessar e ver se isso está em... Sim. Então, eu posso pegar a portaria CONAMA, falar, não pode ter tanto de chumbo, e olhar o relatório. Isso é público, é um apêndice do relatório. É um apêndice do relatório que tem com todos os dados, como eu falei, metais. Todos os metais lá, principais metais, como eu falei, mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, zinco, né, cromo, né, quanto foi encontrado nas 6 coletas anuais, nos 19 pontos de coleta da Baixada Santista. Então, mas se esse órgão, Marco, acha lá um valor maior do que tem que estar na portaria, esse é um órgão público que faz o ensaio. Isso. Ele acha esse maior, ele publica nesse relatório. Ele publica esse relatório. Quem que tem que fazer alguma coisa? Então, aí entra naquilo que eu falei, das responsabilidades das empresas. As empresas hoje, como eu estava falando da produção mais limpa... É que o Edu perguntou, eu já atravessei tudo aqui, não, desculpa. Mas vamos lá. Tá tudo interligado. Mas foi importante, muito importante. Porque aí eu lembrei de outra coisa. Aí eu falei de 2 fases das empresas. A gente tem que pensar da primeira fase. A primeira fase, as empresas achavam que podiam jogar qualquer coisa nos recursos hídricos, nas emissões atmosféricas, o que quer que seja que a natureza tinha que degradar. Isso é uma fase bem anterior, né? Assim, a natureza que se vire, né? Depois passou a ter um controle de tratar o resíduo. Isso aí para a parte mundial, aí, década de 70, década de 80, começou, vamos controlar o resíduo. E hoje a ideia é que não se gere resíduo. Ou que se gere, ou se recicle, ou se reaproveite. Em último caso, nós vamos armazenar, né? Vou dar um exemplo muito legal de legislação, muito legal. Existe uma coisa chamada Diretiva ROS, tá? Sim. A Diretiva ROS... Os Minas foi a primeira que implantou aqui no país, se eu não me engano. Você pega o teu celular, você pega o monitor, você pega a tua televisão, tem lá um selinho da Diretiva ROS. Diretiva ROS não pode ter metal pesado em nenhuma etapa do processo de produção. É uma das coisas, não pode. E aí o metal pesado, para quem não conhece, nós estamos falando de mercúrio, nós estamos falando de chumbo, nós estamos falando de arsênio, cádmio. Isso, são esses pessoal bacaninha, né? Bem legal esse pessoal, né? Então... Mas não é só na etapa final. Ele não pode ter metal pesado desde a etapa inicial de processamento da matéria-prima até a etapa... Vou dar um exemplo. Você vai para uma empresa que tem Diretiva ROS, tem as placas informativas.
muitas das tintas têm metais pesados. Essas placas não podem ter tintas com metais pesados, é super rígido, né? Então, o que acontece? As empresas internacionais, os países da Europa, hoje, que adotam a diretiva RoHS, eles não estão aceitando mais, por exemplo, aço, que Se não tiver análise de mercúrio, cádmio, chumbo. Que não siga a diretiva RoHS. Então, o que acontece? A legislação internacional, em alguns casos, acaba forçando a empresa a fazer mudanças. Ela tem que mudar para ela poder atender uma legislação, senão ela não consegue exportar mais. Importante. Marco, Edu, nós tivemos o caso do nosso porta-aviões, o São Paulo. Para quem. Cabe muito aqui na conversa. A conversa acaba tomando outros rumos, mas a gente comprou o São Paulo da França. Isso. Lembro que ano que ele saiu de lá, é do 1980 e 80. Isso, eu lembro de visitar o porta-aviões São Paulo aqui no Porto de Santos. Eu era criança. Não era tão criança, mas eu lembro de visitar. E aí o porta-aviões parou, não dá mais para arrumar, ficou muito caro. Vamos vender o porta-aviões como sucata. Aí um cara na Turquia comprou ele como sucata. Até aí tá tudo bem, né? O porta-aviões, quando foi chegar lá na Turquia, tem a diretiva contra amianto. Amianto, isso, exatamente. E quando o porta-aviões foi feito na França, não tinha essa regra de amianto. Então é o seguinte, você não pode entrar com essa sucata aqui porque tá cheio de amianto. Volta o navio, o São Paulo, nesse momento que nós estamos gravando, tá lá no Rio de Janeiro e ninguém sabe o que vai fazer com ele. Na verdade, desculpa. Na verdade, ele tá na costa perto de Recife. E isso deu um mau problema. Ele tá lá rodando. Rodando em círculos. Não, parece que agora a Marinha, notícia quentíssima, a Marinha teve que tomar conta. Porque os caras estavam gastando muito dinheiro, a Marinha vai ter que pegar ele e levar pro Rio de Janeiro para ver o que vai fazer. E aí o órgão ambiental, e aí os ambientalistas, quando você no programa dos plásticos falou do Greenpeace, essas pessoas, esses pesquisadores, essas pessoas que defendem o meio ambiente, tomaram uma atitude, porque senão o navio ia parar lá cheio de amianto. Aí, gente, aproveitando isso aí que você falou, gente, se tem uma coisa que me deixa irritado, é quando o pessoal fala do pessoal que defende o meio ambiente como eco-chato. Eu falo para meus alunos de química, além da produção limpa, que eu também dou química ambiental 1, química ambiental 2. E eu falo pro pessoal dos meus alunos, eu falo assim, gente, o que vocês veem aqui comigo na aula é 1% do que está a realidade do mundo aí em termos ambientais. E uma das coisas que me irritam muito é quando alguns órgãos e alguns grupos, algumas ONGs querem tomar alguma atitude ambiental e o pessoal fala que é um eco chato. Gente, a situação não está fácil. A situação não está em termos de plástico. Nós temos aí, tudo bem, nós estamos falando de meio ambiente, estamos falando de tudo. Nós temos hoje ilhas de plástico do tamanho da França. Está se formando uma nova ilha de plástico agora no Caribe. Marco, Edu, eu lembro quando eu nasci nos anos 70, nasci em 1975. Quando eu era criança que a gente subia a serra, eu nunca tinha visto o pássaro que é laranja. Até a cor da Quintec. Sei. Nós vamos falar sobre isso. Guará vermelho. Eu, na minha infância, eu não vi guará vermelho. E eu morava num lugar chamado Cidade Náutica. Uma parte da minha infância foi na Cidade Náutica, que é uma região verde de mangue ali na saída de Cubatão, saída de São Vicente para Cubatão. Eu nunca tinha visto guará vermelho. Então eu nasci em 75, nós estamos falando até os anos 80, não existia guará vermelho no mangue. Ele foi extinto. Depois da recuperação do polo industrial de Cubatão, hoje quando você sobe a serra, e aí você que é ouvinte nosso aí, que está fora de São Paulo, depois dá uma pesquisada o que é um guará vermelho, porque ele se alimenta dos crustáceos, por isso que ele tem aquela cor. Com o evento de você acabar com a contaminação, hoje quando você vai subir a Serra do Mar, que é a coisa mais linda do mundo, convido a todos a conhecer, é um lugar fantástico, você consegue ver guará vermelho voando ali livre. Inclusive, quando a gente foi para São Paulo recentemente, passou em cima da gente, né? Um monte de guará vermelho. Eu até brinco com meus filhos, eles estão tendo a oportunidade de ver guará vermelho hoje, porque alguém com o eco chato defendeu esse bioma. Porque se não tiver ninguém defendendo, meus amigos, não vamos entrar no ramo político, mas se você for só olhar a parte financeira e você não tiver a responsabilidade ambiental, o cara só vai produzir, não é, não, Marco? Olha,
Vocês lembram da época da pandemia? Nós ficamos 2 anos com uma produção muito menor, em tudo, né? A produção, sim, sim. né? E houve como a gente não saía muito de carro, uma diminuição. Vocês chegaram a ver na internet vários vídeos de várias regiões do mundo em que voltaram a aparecer golfinhos, voltaram a aparecer Sim. peixes em alguns rios. Então, sabe o que eu penso? Eu penso assim, gente, se o ser humano hoje deixasse de existir, É verdade, viu? Será que não seria? Vamos jogar isso. Se o ser humano hoje deixasse de existir, será que não seria melhor para a Terra? Então, a gente conversa muito nas reuniões de pauta, a gente já conversou nos nossos cafezinhos, né? Os cafezinhos são bons. Existem alguns filmes que tratam sobre isso. O Interestelar é um filme que trata sobre isso, e eu recomendo a todos ler a obra do Isaac Asimov. Sim. E aí, na trilogia da Fundação, ele fala um pouco isso. O homem é o próprio gafanhoto. Tô lendo a Fundação. Ah, isso é maravilhoso. Tô no primeiro terço. Legal. Recomendo. Não, leia a trilogia da Fundação. O Isaac Asimov, ele qualquer hora o Edu vai pôr ele nos Heroes aí. Eu tô tentando convencer o Edu a pôr ele no Heroes. O Isaac Asimov, quando escreveu a Fundação, ele escreveu uma ideia de ciência, uma ideia de novos mundos. E o Star Wars é baseado no Sim. programa do Isaac Asimov na Fundação. Só que ele era fanático pelo Império Romano. Então é o Império Romano, a trilogia da Fundação é o Império Romano que trouxe para a área de planetas e tudo mais, aquela coisa. Destruir tudo, né? O episódio. A ciência, Marco, e você, como um grande divulgador científico, né? Principalmente na região, eu não falo brincando, não. Eu tenho muitos alunos que foram meus, eu conheço pessoas que viraram químicos por causa do Marco. E é muito importante você que é pai e tem um filho lá na escola, dar valor e falar para o professor de química, de ciências do seu filho, que ele tem que divulgar a ciência. Não é só ensinar o beabá que está no livro. É fazer coisas como o Marco faz lá com os alunos. Conheça o trabalho nas universidades. O Marco tem um trabalho fantástico de iniciação científica. Eu queria que você falasse um pouco disso, Marco, porque o tempo voa aqui. É muito o tempo legal. voa quando a gente está falando. A gente está quase indo para o final. Queria muito que você falasse do projeto de iniciação científica da Unisantos. Gente, isso aqui sério, é emocionante. Por quê? A Universidade Católica de Santos, né, na Unisantos, ela tem convênio com muitas escolas de toda a Baixada. Nós temos convênio com 37 escolas, tá? 37 escolas. E esses alunos, eles têm a possibilidade de fazer, no ensino médio, fazer aquilo que a gente fez na graduação. Na graduação a gente fez iniciação científica, né? Há muitos no segundo ano, terceiro ano da iniciação. Não, eles estão no ensino médio fazendo iniciação científica com o professor da área que eles escolhem. Então, não, eu vejo os trabalhos dos seus alunos lá, às vezes que eu vou te visitar, eu vejo os adolescentes como cientistas dentro de um laboratório, gente. Você que é pai e mãe, procura conhecer na escola que seu filho dá aula, estuda, se existe um projeto de iniciação científica. E vá conhecer lá na Universidade Católica o projeto do Bumba lá. Fala, desculpa. Então, não, aí o que acontece? Vou dar um exemplo da minha área. Por exemplo, o aluno, como é que é o processo? O aluno, ele é apresentado a todos os projetos que a universidade está oferecendo para os alunos de iniciação do ensino médio das escolas. Aí o aluno escolhe 3 professores. Escolheu você e eu, tá. Cada um de nós tem um projeto diferente. Vamos supor que ele me escolheu, né? Que eu trabalho com eles, eu trabalho com bioplásticos. Né? Recomendo te escolher. Eu trabalho com bioplástico. Então ele vai ficar 1 ano comigo fazendo a síntese, né? O estudo da síntese e degradação de plásticos a partir de origem vegetal. Então, gente, plásticos convencionais são feitos à base de petróleo, derivados de petróleo. Então, demoram 100, 200, 300, 400 anos. Depende do quê? Depende do tipo de plástico, né? Qual o tipo do polímero. Esses plásticos que nós sintetizamos lá, levam de 2, 3 a 4 meses. No máximo, 6 meses ele retorna para o meio ambiente. A última vez que eu te visitei, os alunos estavam chavando coco lá. Sim, a gente faz plástico com resíduos, aí que é legal. Eu falo que a gente usa resíduo que iria para um lixão ou que iria para um aterro sanitário, a gente faz virar plástico. Nós temos plásticos, uma aluna nossa lá, ela fez plástico com casca de camarão. Mas essa aluna, legal, essa aluna, qual a idade dela? Nós estamos falando de quando ela fez, ela tinha 16 anos. Então, gente, a ciência, ela não é coisa só de velho aqui, ó. Não é o Marco, o Barroca, o Edu, não é coisa de velho. A ciência começa assim, 15, 16 anos. Você, pai e mãe que está ouvindo o nosso programa, incentive seu filho a fazer ciência. Não chegue no almoço e fale, essa coisa está cheia de química. Pelo contrário, graças à ciência nós estamos almoçando. Sim.
Porque não haveria comida se não fosse ciência. Graças à ciência nós temos aspirina. Aliás, a minha primeira aula de química, quando eu dou em qualquer lugar, eu falo assim, gente, vocês podem até falar aqui na aula de química, vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos levantar, vamos imaginar um dia que levante sem química. Sem química. Bom, é impossível. Não, mas ó, aí eu falo para eles, bom, levantamos, né? Vocês levantaram, vocês estão num lençolzinho. Não, lençolzinho não, porque aquele lençolzinho tem um materialzinho lá para deixar ele maciozinho, né? Tá? Pode ser até de algodão, né? Algodão rústico. Bom, vamos pro banho, tomar banho, né? Bom, chegou água. Não vai chegar água tratada. Primeiro que não tem cano. Não, né? Vai ter tubo para chegar água, não tem PVC. Aí vamos passar o shampoozinho. Vamos pôr a Natura como nossa shampoozinho da Natura, né? Shampoozinho da Natura. Pura química. Né? Não tem shampoozinho da Natura porque não tem química. Sabonetinho Dove lá gostoso. Vamos chamar Dove também para Vamos propor um episódio para a segunda temporada? Um dia sem química? Um dia sem química. Marco, você é convidado. Um dia sem química. Já vamos escrever esse roteiro. Pode escrever porque eu tenho os roteiros. Como acordar num dia sem química? Você vai tomar leite pasteurizado? Só pra falar assim, você vai tomar leite pasteurizado? Como você vai tomar leite pasteurizado? Já foi Heroes. Já foi Heroes. Você tem que ter uma vaquinha lá no fundo do quintal pra tirar leite. Todo dia você tem que tirar leite. Não, mas você tem que ter dado vacina pra vaca. E tem que dar vacina pra vaca, exatamente. E tem que ter uma seringa que tem química. Exatamente. Como um dia sem química? Rapaz, que ideia legal pra esse podcast. Olha, eu acho que, acho que vai ser perfeito, né, cara? Então, assim, a menina de 16 anos, aí fez o plástico. Voltando lá pra menina de 16. Ela, aliás, veio dela a ideia. Isso que me surpreende. Porque eu não conhecia plástico com casca de camarão. Veio dela, essa menina. Vou citar, ela vai ficar com vermelha se ela assistir, mas é a Emily, né? A Emily, ela teve essa ideia. Professor, vamos fazer plástico com casca de camarão? Olha que fantástico. Veio dela, muito partiu legal. dela. Eu falei, mas tem alguma coisa na literatura que eles estão tentando, vamos fazer. Fizemos, pusemos corante, fizemos um copinho vermelhinho, ficou bonito, né? E aí esse pessoal do ensino médio me surpreende. No dia dos bioplásticos, a gente faz o sintetismo bioplástico, depois a gente enterra a terra em areia, água doce, água salgada, e vai tirando foto acompanhando a degradação dele, ver quanto tempo que ele leva para ver. Um dia, era final de novembro, começo de dezembro, um aluno para mim do ensino médio, professor, vamos fazer uma coisa. Em vez da gente ficar acompanhando aqui numa placa de Petri, né, ou num saquinho com água do mar, vamos enterrar o plástico aqui no jardim da universidade e ver o que acontece? Vamos fazer o natural. Vamos. Aí ele foi lá no jardim, no lugar que ninguém mexe, abriu um buraco, colocou o plástico lá no começo de dezembro, enterrou, passou por intezinha, tal, por cima, tal. Quando ele voltou em fevereiro, cadê o plástico? Ideia dele. Ele fez algo na ideia dele. Então, vocês falaram, a ciência, ela começa cedo, esse desenvolvimento é muito importante. Porque isso é natural, Marco. Nós que temos filhos, você que tem filho aí, tá ouvindo a gente, é natural. A criança, ela testa. Desde que ela nasce. Ela testa a melhor forma de mamar, ela testa a melhor forma de chorar para ver se a mãe vai dar o mamar. Sim. Então, nós nascemos cientistas naturalmente, a gente experimenta naturalmente. Então é muito importante que nós, pais, sejamos os incentivadores da ciência. A gente não tem que chegar para os nossos filhos e ficar falando, isso é ruim, ou isso é... Não. Incentive, procure uma escola. Você que o seu filho que vai para o ensino médio, está saindo do ensino fundamental, procure uma escola que tenha um convênio de iniciação científica. Mas o meu filho não vai ser cientista, vai ser jornalista. Fantástico, não deixa de ser cientista. Vocês não estão vendo aqui por trás das câmeras, nem quem está ouvindo não está vendo, mas nós temos 2 jornalistas nos acompanhando aqui que são hoje divulgadores de ciência. Eles estão fazendo ciência suportando o nosso programa. Então veja, não é porque o seu filho ele tem formação para ser jogador de futebol, para ser jornalista, para ser advogado, que ele não vai fazer ciência. Porque você tem que incentivar. Eu acho que a gente não poderia terminar, porque hoje é o último episódio da primeira temporada. Falando justamente sobre educação e ciência, né? Infelizmente o nosso tempo já está esgotadíssimo. Parece que passou 5 minutos. Eu falo pro Marco, vamos bater um papo. Cara. E é muito legal ter a oportunidade de falar de ciência, falar de educação e o quanto isso é muito importante, né? Sim, sim. Então, assim, pessoal,
Infelizmente o tempo voa muito rápido, né? O Edu tem na entrada dele o espaço-tempo, ele fala sobre o espaço-tempo. O espaço-tempo do nosso podcast é muito rápido. Então, Marco, a gente queria te agradecer demais, porque a gente nem conseguiu falar muito da tua tese de doutorado, porque os assuntos vão abrindo, né? Eu convido a todos a conhecer lá a tese de doutorado do Marco Bumba. Eu vou colocar lá na descrição, vou pedir para colocar na descrição, ou então nas nossas redes sociais nós vamos divulgar. Lembrando que esse nosso projeto é um projeto que nasceu do sonho dos professores Eduardo Corrêa e Carlos Barroca. Nós tínhamos um sonho de fazer divulgação científica, ou seja, mostrar para a sociedade que a ciência transforma. Então, acesse o nosso site, ratosdelaboratorio.com.br, acesse as plataformas. Esse é um projeto que ele só foi possível graças aos nossos apoiadores, a Quintec, a Lab+, o Training Lab, todas as pessoas, a ASECOM, todo mundo que apoiou a gente nessa primeira temporada. Nós vamos voltar, não se preocupe que só vamos tirar um período pequeno de férias aí, só para poder acertar algumas coisas no podcast. Então, graças a essas empresas, graças a esses suportes que a gente conseguiu fazer esse projeto, e esse projeto vai ser um projeto de longa data, né? Um projeto que não vai acabar tão cedo. Então eu queria agradecer a todos vocês. E aí, Edu, quem é o Heroes de hoje? Só para colocar o Marco, a gente tem um projeto dentro, o Edu, ele falou que não podia participar do projeto se ele não tivesse essa parte dele no programa. O Edu, ele é o cara que manja da história da química, a história da ciência. Então ele tem a parte dele no programa é o Heroes. Heroes! E hoje nós temos 2 heroes, pessoal, tá? São os pais da química verde, a química ambiental. Foi a primeira vez que foi utilizada essa referência no ano de 1991. É o John Charles Warner e o Paul Anastas, tá? São 2 químicos, né? O Warner, ambos nasceram no ano de 62 nos Estados Unidos da América. No caso do John Warner, ele é um dos fundadores, né, do termo química verde, que foi lançado em 1991. Para quem não sabe, a química verde, né, é um ramo da química que tem como objetivo o desenvolvimento de produtos químicos e processos químicos, né, que buscam a redução e eliminação do uso e geração de substâncias perigosas, e como também recursos renováveis. Então, ele nasceu em 1962, como eu disse. Ele ganhou a medalha Perkin no ano de 2014, conhecida como uma honraria da indústria química dos Estados Unidos. Ele trabalhou, por curiosidade, como pesquisador na indústria chamada Polaroid. A gente falou muito da antiga máquina Polaroid. Após anos de atuação como pesquisador na Universidade de Massachusetts, tá? E atualmente ele é presidente e cofundador da Warner Babcock Institute for Green Chemistry, né? O Instituto para Química Verde. E o Paul Anastas, ele também nasceu em 62, como eu havia falado. Ele é um inventor e empresário estadunidense. Ele foi conselheiro da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né, a sigla EPA, que foi apontado pelo presidente Barack Obama na época, né? Atualmente ele é diretor do Centro da Química Verde e Engenharia Verde da Universidade Yale, olha só. O professor de química, o professor de inglês lá do nosso episódio. Yale, é verdade. Ele ganhou um prêmio na Alemanha no ano de 2016, é o prêmio Emanuel Merck. Esse Merck todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o nome de uma grande fábrica de produtos químicos e farmacêuticos, né? É exatamente esse cara para projetos de desenvolvimento na área da química de forma geral. E com isso a gente encerra a nossa primeira temporada. Marco, eu queria te agradecer demais, Marco. Aí você fala aí pro pessoal, convida o pessoal para conhecer o teu trabalho lá. Depois a gente vai colocar. Queria agradecer muito a tua visita pra gente. Aqui a gente tá planejando que você viesse aqui várias vezes, mas na segunda temporada eu quero que você volte muitas vezes, hein? Estarei aqui. Eu que tenho que agradecer. Isso aqui é muito legal, essa divulgação que vocês estão fazendo, a divulgação da química, principalmente para tirar essa ideia de aquilo não tem química, pão sem química, né? Na época, agricultura sem química. Pão sem química, agricultura sem química é meio difícil, né? Tem esses termos que tem que cair, que as pessoas verem que a química está aí. Posso falar uma frase? Dá tempo? Claro. Eu falo para os meus alunos:
a ciência vem para nós, quem decide o que faz é o homem. Então, o mesmo urânio da bomba atômica, a mesma radioatividade da bomba atômica é a mesma radioatividade que é utilizada para radioterapia, para curar câncer. Quem que escolhe se vai fazer uma bomba ou se vai curar um câncer? É o homem. A escolha é nossa. A ciência está aí. O que a gente faz é a escolha do homem. Não podemos culpar a ciência. Mas aqui as escolhas que nós fazemos. Gente, ciência é vida. Vamos incentivar. E, finalizando também, não existe só pesquisa em química, física, existe pesquisa em jornalismo, pesquisa em história, pesquisa em administração. Educação. Todas as áreas hoje têm pesquisa. Então vamos para a ciência, que a gente vai se tornar cada vez pessoas melhores. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Vai encerrar, Edu? Opa, com certeza. Eu quero agradecer cada um de vocês, espectadores, que nos dão audiência, né? Nos honra com a audiência de vocês. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre ciência, como o professor Marco Antônio Bumba falou, meu companheiro Carlos Barroca, que nesses 12 episódios a gente teve a oportunidade de trazer assuntos muito interessantes, principalmente agora, que a gente falou os últimos episódios sobre a química ambiental, a química verde. Importante vocês, meus nobres amigos, saberem que nós só temos essa casa. O pálido ponto azul, ela é única. Nós não temos como fugir daqui numa devastação total do planeta por conta do uso irracional de tudo aquilo que foi utilizado e gerado pela ciência, né? E que nós temos certamente a obrigação de divulgar o conhecimento científico e permitir que cada jovem possa, nas suas vontades, de se tornar um professor, um pesquisador, seja lá o que for. Então, eu agradeço cada um de vocês e espero a gente encontrar a partir da segunda temporada nos Ratos de Laboratório. Acesse ratosdelaboratório.com.br. Bom, pessoal, a gente passa para o encerramento. Muito obrigado a todos vocês. Sigam nas redes sociais, acompanhem lá no podcast, no Spotify, no Deezer, na Aurelo, seja um assinante, como sempre a gente fala, acompanhe o site, haverão muitas novidades no ratosdelaboratório.com.br. Nós já estamos cheios de ideias aqui, de repente a gente vai fazer um dos episódios lá no laboratório do professor Bumba, então é muito importante que vocês sigam lá nas redes sociais, no site ratosdelaboratório.com.br. Agradeço a vocês e daqui a pouco chega a segunda temporada do Ratos de Laboratório, o podcast da Química. Muito obrigado e até mais. Até mais. Beijo do gordo. Até mais.